You and my present. Olá, estamos aqui hoje para falar sobre a ADRE. Na verdade, a ADRE é a demonstração dos resultados do exercício, ou seja, é a demonstração contabilística dinâmica que se destina a evidenciar a formação do resultado líquido em um exercício, através do confronto das receitas, custos e resultados apurados segundo o princípio contábil do regime de competências. Ou seja, ela é elaborada para fins legais, destinado à legislação brasileira para balanço dos impostos devidos e recolhidos no ano. Em geral, são feitas mensalmente para fins administrativos. Então, para o controle da empresa, muitas empresas fazem essa DRE mensalmente e trimestralmente para fins fiscais, ou seja, para o governo. De acordo com o artigo 187 da Lei 6.404, no dia 15 de dezembro de 1976, das Leis das Sociedades por Ações, instituiu a DRE, Demonstração de Resultados do Exercício. E de acordo com a legislação mencionada, as empresas deverão discriminar na DRE, ou seja, no documento DRE, os seguintes itens. Primeiro, a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os abatimentos e os impostos. Segundo item, a receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e os serviços vendidos e os lucros bruto, ou seja, o lucro bruto. Como terceiro item, temos as despesas com as vendas, as despesas financeiras deduzidas das receitas, as despesas gerais e administrativas e outras despesas operacionais. Um exemplo de outras despesas operacionais é a venda de mercadorias ou a venda de um serviço, você fazer um serviço. Então, o que a sua empresa, a finalidade da sua empresa seria a relação das despesas operacionais, ou seria, no caso, a operação relacionada a isso. Como quarto item, temos o lucro e o prejuízo operacional, as outras receitas e as outras despesas. Como quinto, temos o resultado do exercício antes do imposto sobre a renda e a provisão para os impostos. Do sexto item, temos as participações de debentures, empregados, administradores e partes beneficiárias, mesmo na forma de instrumentos financeiros e de instruções ou fundos de assistência ou previdência de empregados. Com isso, finalizando os 6 itens relacionados à demonstração de resultados do exercício. Bom, conforme o senhor William tinha apresentado, eu vou mostrar agora uma tabela onde nós mostraremos a receita operacional bruta. Essa tabela aqui consta ao lado, a gente tem a receita operacional bruta, que são as vendas de produtos, vendas de mercadorias, prestações de serviço, onde a receita total é decorrente das atividades, fim da organização, isto é, atividades para as quais a empresa foi constituída. Temos também as deduções de receita bruta, são as devoluções de vendas, abatimentos, impostos e contribuições incidentes sobre vendas, onde são compostas pelas vendas canceladas, pelos descontos incondicionalmente concedidos pelos impostos incidentes sobre vendas. Temos a receita operacional líquida, que são compostas pelos custos de vendas, custos de produtos vendidos, seus custos de mercadorias e custos de serviços prestados. Assim, esses itens representam o quanto custou para a empresa as mercadorias e os produtos que foram vendidos em determinados
períodos são perdidos. Resume-se em CMV e CPV. Isto, temos também o resultado operacional bruto. São as despesas operacionais, despesas com vendas, despesas administrativas. Lembrando também que, como o Carlos falou, o custo é o CMV, seria o custo de mercadorias vendidas, e o CPV seria o custo de produtos vendidos. Okay? A receita operacional bruta são as despesas operacionais, despesas com vendas e despesas administrativas, onde são serviços prestados, custos com mercadorias e produtos e também com serviços. Tudo isso compõe o resultado operacional bruto. Temos também, demonstrado na nossa tabela, despesas financeiras líquidas. São as despesas financeiras de receita financeira com variação monetária e cambial passiva. Também temos a variação monetária cambial ativa, onde todas essas são os demais gastos efetuados pela empresa que não compõem os custos dos produtos, mercadorias nem serviços vendidos. Esses gastos necessários para a exploração das atividades de uma empresa, sendo contabilizadas em contas resultadas para a posterior confrontação. Como o nosso colega Luiz falou anteriormente, vamos seguir falando sobre a CMV, que eu anteriormente falei, como ele também comentou, que seria o custo de mercadorias vendidas, e tem o CPV, que é o custo de produtos vendidos. Então, o custo de mercadorias vendidas é a apuração do custo das mercadorias vendidas que estão relacionadas diretamente aos estoques das empresas, pois representa a baixa efetuada nas contas do estoque por vendas realizadas no período. Ou seja, esse cálculo é bem simples. Temos primeiro a AII, que é o estoque inicial, mais o C, que é as compras, menos o estoque final. Nisso você vai calculando, você vai ter o total dos custos de mercadorias vendidas. Quando se tratamos do CPV, que é o bens produzidos, seriam os bens produzidos por uma indústria, ou seja, o custo de produtos vendidos. O cálculo é feito da seguinte maneira: temos o EI também, que é o estoque inicial, o IN, que é o insumo, ou seja, matérias-primas e materiais, como por exemplo embalagem dos produtos, aplicados diretamente neles. Também temos o MO, mão de obra, a mão de obra direta para a produção desses produtos. E também temos o GGF, que seriam os gastos gerais de fabricação, por exemplo, aluguéis, energia, são gastos gerais que precisa ter para a produção. Tudo isso aplicado ao produto produzido. Temos, por último, também o EF, que seria o estoque final, ou seja, o CPV nada mais que o estoque inicial, mais o insumo, mais a mão de obra, mais o GGF, que seriam os gastos gerais da fabricação, menos os gastos finais. Seria o que? Seria os estoques finais, que seria o inventário final. Com isso a gente tem o cálculo dos produtos, dos custos dos produtos vendidos, o cálculo exato sobre isso. Okay? Em relação, em suma, aos valores, aos cálculos que fizemos anteriormente, então vamos ter as despesas, as perdas e o resultado. Então, as despesas é o ativo certificado ou consumido para a obtenção de receitas. As perdas é o ativo consumido de forma anormal e involuntária, os gastos. E por último, o resultado, que é o lucro ou prejuízo obtido em relação à diferença da receita. Então, esse resultado é sobre a diferença da receita do governo, no caso, do valor aquisitivo pago ao governo. Então, em suma, dá para se dizer que o resultado é igual a receita menos despesas, tendo o total do lucro ou prejuízo. Então, aí que você vai ter a decisão se a sua empresa foi lucrativa anualmente ou se teve o prejuízo. Nós
temos outras receitas de despesa. Isso seria o quê? O resultado da equivalência patrimonial. São as vendas de bens e direitos do ativo não circulante. Custos de vendas de bens e direitos do ativo não circulante. Temos também o resultado operacional antes dos impostos de renda e da contribuição social sobre o lucro, que são a provisão para os impostos de renda e contribuição social sobre o lucro. Temos também o lucro líquido antes das participações, que são debentures, empregadores, participações de administradores, partes beneficiárias, fundos de assistência e previdência para empregados. Tem as deduções da receita operacional bruta. São as devoluções de vendas, são os descontos incondicionais ou comerciais e abatimentos, impostos incidentes sobre vendas. Temos também a taxa de IPI, ICMS, ISS, PIS e CONFIS. Temos também custo de vendas e serviços, onde abrange custo de mercadorias vendidas, custos dos produtos vendidos, custos de serviços prestados. Bom, temos mais alguns itens que seriam as despesas operacionais, que são as despesas administrativas, onde entram despesas de salários ordenados, encargos sociais, aluguéis, despesas com veículos, despesas com material de escritório, despesas com energia elétrica, por exemplo. Temos também as despesas comerciais. Essas são a comissão sobre vendas, veículos de carga, são as despesas também dos devedores, que são devedores incobráveis, despesas com propaganda e publicidade. Isso daí abrange a despesa comercial. Temos também um outro tópico que seria outras receitas de despesa operacional, que são o ganho na equivalência patrimonial. Como exemplo, temos as participações, que entram as participações dos empregados, administradores, debentures, partes beneficiárias, fundos de assistência e previdência social de empregados. Bom, a base de cálculos das participações é o valor do lucro remanescente após a dedução de cada participação anterior. Temos aí, então, as despesas operacionais. Bom, apresentamos, então, o tema sobre DRE. Gostaria de agradecer a sua atenção e fica o final.